Gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e a gente tem hoje um vídeo muito especial porque a gente comemora agora em setembro de 2022 um ano de canal e a gente pensou então numa produção especial e a gente deu uma decoradinha aqui na nossa cozinha e a gente vai fazer um bolo com vocês, um bolo saboroso, um bolo que acho que a maioria das pessoas conhece, que é o Floresta Negra. Só que a gente vai fazer um Floresta Negra com cerejas um pouquinho diferentes, com um sabor um pouquinho mais próximo do que seria a cereja macerada no quiche, que daí a gente tem que ter cereja natural. Então o que a gente pode usar de produtos diferentes e legais para fazer um Floresta Negra incrível, com cerejas negras. É isso que a gente trouxe para vocês e a gente vai aproveitar e trabalhar com montagem de bolo de andar. Eu vou explicar a teoria de como a gente monta andares em bolos. E a gente também vai fazer algumas decorações diferentes aqui com chocolate que a gente ainda não fez juntos. Enfim, a gente vai aproveitar o mote, fazer um bolo bem bonito, saboroso, com um monte de dicas para vocês. Eu espero que vocês curtam acompanhar aqui com a gente. Eu sou a Tatiane Santos, a Tati para todo mundo, e eu vim compartilhar com vocês a minha experiência de 15 anos de docência na área de confeitaria e a minha experiência com o meu negócio, 4 anos de uma casa de bolos aqui em Campinas. A gente vai preparar receitas deliciosas da confeitaria profissional com todas as técnicas. Vem com a gente! Muito bem, estão animados? Eu tô! A gente vai começar fazendo a massa do bolo. A massa do bolo que a gente vai preparar hoje é uma massa no método cremoso. É um bolo amanteigado, não é uma massa amanteigada. Massa amanteigada são os que fazem biscoito, tá? Na nomenclatura da confeitaria. Então é um bolo amanteigado, que vai bastante manteiga na sua composição. Poderia ser um bolo simples, como a nossa massa de bolo de chocolate que já está no canal e um monte de gente já fez. É deliciosa, firme e maravilhosa. Pode fazer? Pode. Pode fazer um pão de ló de chocolate? Pode. Este bolo é só um pouco mais estruturado e eu acho que ele é muito saboroso. E quando a gente vai cobrir com pasta americana, que não vou fazer isso hoje, mas quando a gente cobre ou quando a gente quer uma coisa mais estruturada, essa massa funciona super bem. Então a gente vai fazer a massa, que seria a massa de bolo básico, que eu chamo, básico porque dá para fazer qualquer bolo com essa massa. E a gente já passou a receita dela aqui para vocês, da massa de chocolate. A receita que está aqui comigo na lousa é para fazer esta forma. Eu vou fazer separadamente duas, porque eu tô com medo da batedeira não bater tudo. Eu vou fazer uma receita para essa forma e vou dobrar a receita para esta forma. Eu espero que aqui dê um bolo de 1 kg e aqui 2 kg de bolo, somando 3 kg de bolo para nossa comemoração. Então, a forma já está untada, pronta para o preparo da receita. A gente vai usar 75 gramas de manteiga, 125 gramas de açúcar e a gente vai usar 110 gramas de ovos. Isso não ia dar inteiros. E como eu não queria homogeneizar os ovos, porque eu vou usar as claras separadas, eu peguei 2 ovos inteiros e mais uma gema, deu 115 gramas. Então era a quantidade mais próxima em peso do que eu queria. Só que isso deu 3 gemas e 2 claras, tá? Então os ovos, 100 gramas de líquido, aí não temos o líquido, esquecemos de preparar o líquido, eu vou pegar pra gente já. E 120 gramas de farinha de trigo, com 30 gramas de cacau. Se você olhar lá na receita do bolo básico, vai estar escrito 150 gramas de farinha. E quando a gente quer substituir essa farinha por algum seco para dar sabor, como era o caso eu, que queria substituir por cacau 50% e queria usar bastante cacau, eu substituí 30 gramas da farinha por 30 gramas de cacau. Então, isso junto dá 150 gramas de uma receita padrão. E aí, 8 gramas de fermento em pó, ok? Esses são os ingredientes. O preparo é bastante simples, a gente vai começar batendo as gemas com o açúcar e adicionar a manteiga. Como a manteiga está empomada, a gente pode começar com tudo junto. Se você preferir fazer uma gemada e depois adicionar a manteiga, pode também. Eu vou colocar isso para bater e enquanto isso bate na batedeira, eu vou pegar o líquido da receita que faltou. Eu vou optar hoje por usar água, porque eu quero que a massa fique bem escura, com bastante cor de chocolate. Se eu usar leite, ela vai ficar mais para o marrom e eu quero que ela fique marrom bem escura, bem para o tom de cacau mesmo. Por isso que eu vou optar pela água.
Acho que eu vou deixar essa batedeira para clara em neve. Como eu tenho duas à mão, eu vou fazer em batedeiras separadas. Como eu faço quando eu não tenho batedeiras separadas? Pessoal, pode bater na mão? Pode. Dá trabalho, porque a gente vai bater isso aqui até branquear. Dá bastante trabalho fazer isso na mão, mas tudo bem. Se você tem braço, pode bater. A parte da clara é mais fácil, mas também pode ser batida na mão. Quando a gente faz na mão, como demora muito, a gente tem que primeiro bater essa parte aqui, depois colocar a farinha e os líquidos da receita e por último as claras em neve. Aí a gente tem que deixar para bater a clara na hora, porque as claras não podem ficar paradas esperando você. Elas têm que ser batidas e utilizadas. Se por acaso você só tem uma batedeira, eu tenho duas, então eu vou ligar quando eu for usar, tá bom? Não vou nem lavar isso aqui, eu não preciso parar para isso. Se você tiver uma batedeira e quiser ser dinâmico, você pode sim bater essa clara em neve. Se você quiser adicionar uma pitadinha de sal, é ótimo. Separa a clara em neve numa bacia e aí, sem precisar lavar a batedeira, você pode bater o restante, desde que esse restante não dure mais de 2 minutos. Se você deixar 2 minutinhos a clara parada, pode. Mais do que isso, vai começar a piorar cada vez mais. A clara faz bolhas, mas essas bolhas são instáveis e elas estouram paradas no ar. E a água que está presa ali nessa película, igual uma bolha de sabão, ela estoura. Quando a bolha de sabão estoura, não faz um respinguinho assim? É o que acontece. Então, se ela estourar e respingar, a água que está ali presente vai saindo, vai acumulando, vai descendo, 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 descendo. E aí a gente tem água no fundo e uma espuma frágil em cima e não serve para nada para dar estrutura no nosso bolo, ok? Então é por isso que a clara tem que ser batida na hora. Bom, clara pronta, o que vai para essa batedeira é o açúcar. Eu vou inclusive, ó, pessoal, usar, não precisa ser com a mão se eu tenho aqui, né? Então, açúcar aqui na batedeira, tinha um pouquinho grudado que eu acho que não estava bem sequinho a minha baciazinha. E as gemas da receita. Até secou um pouquinho, tá? Por isso que ficou assim, porque ela tá assim há uma meia hora, um pouco mais separada, essa gema aqui hoje. Eu vou usar esse mesmo potinho com um pouquinho de açúcar para separar a água enquanto isso aqui bate. Quando estiver bem branquinho, eu vou chamar vocês para ver o ponto e aí eu adiciono a manteiga, não se preocupe. Muito bem, pessoal, olha só, a gente tem então uma gemadinha bem branquinha, ela não tá firme, você pode bater até ela ficar bem firme? Pode, mas não precisa, porque a gente vai fazer isso com a presença da manteiga. Então, ela deu uma batida, ficou uma gemada bem branquinha, a gente vai acrescentar manteiga, de preferência assim, ó, esse é o ponto ideal, em pomada. Ela não tá nem líquida, derretida, e nem dura, gelada em cubos, ela tá em pomada. É o ponto ideal para incorporação nesses tipos de massa. E aí agora a gente vai voltar a ligar a batedeira e vai bater até ficar mais branquinho ainda esse creme. Muito bem, pessoal. Com a manteiga no ponto certo, o ponto é mais rápido ainda. Ela dá um ponto quase de pico, esse creme batido de gemas, açúcar e manteiga. E aí agora a gente vai incorporar líquidos e secos. Você pode fazer essa incorporação aos poucos e bater, ou se é uma massa pequena como essa, misturar aqui na mão e aí ligar a batedeira para levar a bater só para que a farinha desenvolva o glúten necessário. Eu vou colocar os dois secos aqui. Por uma questão, vou chamar de preciosismo, eu vou mexer esses secos. Não sei se vocês já viram receita, porque tem alguns hábitos que a gente tem, né, pessoal, no nosso dia a dia de trabalho, que são carinhos, eu acho, que a gente tem com as nossas receitas. Peneirar a farinha, algumas coisas assim. Mas sabe que o hábito de peneirar a farinha
ele vem da época que a gente trabalhava com sacos muito grandes numa confeitaria e caía sujeiras dentro, porque às vezes ficavam em latões, do lado dessas bancadas aqui, latões de farinha. E aí um vinha, pegava era um medidor que a gente usava assim grandão, pega um medidor, aí o outro vai e pega outro vai e pega outro. Hoje a gente tem dispensers diferentes para isso dentro de uma cozinha. Mas antes, e ainda eu acho que muitos lugares trabalham assim. E aí o que acontece? Cai sujeira dentro da... Às vezes cai até uma gota de suor, mas não é essa a principal questão. Isso não deve acontecer frequentemente, mas pode acontecer de bater aqui e cair um farelo de bolo, cair alguma sujidade dentro da farinha. Então, o preciosismo, o cuidado de peneirar a farinha vem muito mais disso e ele é importante só nesse momento. O que você tem que tomar cuidado? Então vamos lá. Então não precisa peneirar a farinha. Eu apenas misturei os dois, tá? Para facilitar aqui na hora da incorporação. Eu vou juntar os secos da receita, que é a farinha com cacau, e o líquido da receita. O importante é juntar isso alternadamente, seja com a batedeira ligada, só que eu acho que espirra a farinha para todo lado, ela tá aqui nas minhas costas, eu tenho que ficar ali, mostra para vocês. Vai dar tanto trabalho que a incorporação disso aqui também ocorre, desde que você faça também aos poucos. O que é aos poucos? Ó, mais ou menos 1/3 do pó da receita e 1/3 do líquido da receita. E aí eu misturo os dois. Dessa forma, eu não perco a emulsão que eu fiz aqui embaixo com a manteiga, as gemas. Olha como não perde, tá vendo? Eu não perco a emulsão que eu fiz com a manteiga, as gemas e o açúcar. Se eu bati, eu criei uma emulsão. Para que eu vou perder isso? Como eu perderia, Tati? Ué, se você colocar todo o seco de uma vez e mexer, você concorda que vai virar uma cola? Aí você vai lavar essa cola com o líquido da receita, vai ficar aquele monte de gruminho. Até você desmanchar esses gruminhos, aí você já estragou a massa, você já perdeu a emulsão. Se você jogar toda a água da receita, então, e por último jogar o pó, você lavou aquela emulsão e você te estourou as bolhas de todo jeito. Então você perdeu a emulsão de novo. A melhor maneira de manter essa emulsão é fazendo a incorporação assim. 1/3, 1/3 e 1/3. Olha como é rápido. Tá vendo que não dá trabalho nenhum? Não faz força, não é dor de cabeça. É muito simples. E aí agora então eu coloquei o último terço do pó e o último terço dos líquidos. Assim, né? Ó, vou raspar bem aqui o bowl. E a nossa massa tá pronta para ser batida. 2 minutinhos para que ela desenvolva a quantidade necessária de glúten, para quando esse bolo assar ele ficar lindo e estruturado. Batedeira. Muito bem, pessoal, tudo pronto, vai o fermento. Lembrando que se é a primeira vez que você está vendo um vídeo nosso, tem um monte de coisa legal nesse um ano de canal. A gente tem mais de 50 vídeos aí no ar. Um ano de turnã. Um ano de turnã. Essa é a parte trabalhosa, essa é a parte atormentadora. Quem acompanha a gente conhece essa criatura abençoada que trabalha aqui comigo, que é para ser meu auxiliar de serviços gerais aqui, e só me atormenta, ele só quer comer. E por coincidência é meu aniversário esse mês, hein? É mesmo? Uhum. Então vai ser já esse o bolo, já resolve isso. É nada. Não é? Diretor, é mentira? É. Bom, pelo menos essa mentira ele não tinha usado ainda, né? Ele usa outras para ganhar comida. Muito bem, então se você acompanha nosso canal, conhece, sabe que a gente sempre vai colocar nos bolos o fermento no final, porque o fermento age em contato com o líquido e a partir da temperatura. E acontece que o processo de bater gera atrito entre as partículas, isso gera calor, isso gera temperatura e isso vai fazer o fermento agir. Então sempre vai no final. Bom, então por isso eu não uso farinha com fermento, eu uso farinha branca pura e fermento. E aí agora, no final, eu posso bater uns 20, 30 segundos na batedeira, mas como é só 20 ou 30 segundos, eu também posso bater na mão. Eu vou bater o fermento de forma que ele fique bem misturado, mas não em excesso, tá? Então o que a gente não pode é bater o fermento 5 minutos, 3 minutos. Mas bater 30 segundos, 40, no máximo 1 minuto, tudo bem. Muito bem. Massinha pronta, eu vou despejar então na minha assadeira untada. Eu vou pedir para o turnã ir lá depois, antes de eu colocar isso aqui no forno, e pegar a nossa trena básica na gaveta da esquerda do caixa da loja,
pra gente ver a altura e o diâmetro dessa forma, só para certificá-los do tamanho. Vamos ver aqui e vamos... Olha que massa linda, gente. Olha se não parece uma mousse. Não é linda essa massa? E quando ela assar, ela vai ficar mais escurinha ainda, tá? Tem bastante cacau aqui, vai ficar bem bonita, vocês vão ver. Ela vai dar metade do volume da assadeira e ela vai crescer... Eu espero que ela cresça até aqui, ou talvez um dedo para chegar na beirada. Esse é o plano, tá? Ela vai dobrar de tamanho. Obrigada, Turnã. Olha só. Diâmetro 16, exatamente. Altura 7, é isso? 7. 7 de altura, 16 de diâmetro. Essa é a forma que eu tô trabalhando para fazer uma receita. Olha, gente, olha a minha mão. Olha a proporção, a forma não é grande. Ela dá um bolo de 4, 8 fatias, tá bom? Esse aqui pronto, eu já vou colocar no forno e aí vou bater mais a massa dobrada agora para fazer esta aqui maior. A próxima que eu vou fazer, ela tem 21 de diâmetro, 21,5 e 7 de altura também. É, né? É igualzinha. 7 de altura. Então, 21 e 7. E aí, a minha ideia é fazer assim, ó. Os dois bolos vão dar um bolo assim, ok? Forno com aqui e vamos preparar essa assadeira. Eu vou untar e fazer o mesmíssimo preparo com a mesmíssima receita. E eu volto com vocês quando eu estiver tirando eles do forno, porque até lá a gente não tem muito o que conversar. Gente, para tudo, para tudo! Eu acho que a emoção tá muito grande, eu esqueci a clara em neve da receita. Então eu já pus o fermento, junto com o fermento eu coloco a clara em neve. Na real, eu coloco depois do fermento mesmo, eu gosto de incorporar a clara no final. Se a gente incorpora a clara na massa e depois o fermento, misturando o fermento, a gente acaba desmanchando a clara em neve, tá? Então eu coloco a clara no final, só que eu esqueci dela e ela não tá batida. Então, ó, volta tudo. Bolo de volta. Vou ligar a batedeira, ela demora 30 segundos a 1 minuto. Talvez eu jogue uma pitada de fermento a mais. Só com receio do fermento tá perdendo efeito, mas eu vou fazer isso o mais rápido possível. Gente, para não perder mais tempo, ó, eu vou colocar a massa de volta na batedeira e vou pedir pro Turnã lavar essa forma, que eu vou ter que untar de novo. A gente não pode tirar o bolo daqui e colocar aqui de novo sem untar, ok? Nossa, gente, que rolê isso, né? Ó, clara em neve batida super firme. Tem uma dica legal que eu lembrei agora. Se você quiser pegar... Ó, você vai secando pra mim enquanto eu vou conversando? Se você quiser pegar um pouquinho do açúcar da sua receita e separar e jogar aqui na clara em neve, você faz um merengue francês. Ela fica um pouco mais estável e ela não desmancha tanto na hora que a gente incorpora na massa. Mas não coloque mais açúcar, tire um pouco do açúcar da receita, senão vai ficar doce demais o seu bolo. Pessoal, olha, só por desencargo, eu vou pôr 2 gramas de fermento a mais aqui. Só para ter certeza que esse bolo não vai perder o efeito dele de crescimento. Gente, o bolo não chegou a cozinhar, eu fiz assim, lembrei, eu falei, gente, vamos chamar de volta o vídeo porque eu vou ter que tirar do forno. Foi só isso, mas eu encanado eu vou pôr mais 2 gramas. Gente, não tem problema. Se por acaso for fermento demais, tipo 2 gramas não é fermento demais. É por isso que eu tô dizendo que não tem problema. Vou misturar esse fermento e agora vamos incorporar a clara em neve. Aqui eu já vou untar. Para incorporar a clara em neve, ó, a gente vai colocar mais ou menos 1/3, metade, 1/3 da clara. E vai mexer de baixo para cima. Ou seja, a melhor direção deste movimento é de baixo para cima, porque desta forma a gente preserva melhor as bolhas de ar de uma massa. Se você já viu receitas dizendo para uma mousse ou para um bolo assim fofo, que tem clara em neve separado, uma receita dizendo assim,
incorpore delicadamente as claras em neve ou chantilly. O delicadamente é difícil, né? É subjetivo isso. Delicadamente, gente, traduza como de baixo para cima e por isso não precisa ser devagar. Não precisa ser assim. Pode ser um pouco mais rápido, desde que seja no sentido correto. Este sentido desse movimento faz com que você que você estoure o menor número de bolhas de ar possível. Não precisa estar completamente misturado, a gente coloca o restante aqui das claras. E aí sim, terminamos a nossa preparação. Eu não estou acostumada, né, moçada, a fazer bolo. No nosso dia a dia aqui, gente, eu tenho uma casa de bolos, para quem não sabe, quem está vendo nossos vídeos pela primeira vez, em Campinas, e eu faço bolos diariamente. Eu não faço só bolo, eu não fico só aqui na cozinha, eu tenho um cozinheiro incrível aqui comigo, o Samuel, meu querido, mas eu faço bolos e estou sempre envolvida com o processo de preparo dos bolos. Então, às vezes, eu vou untar com a mão, que eu acho que é a melhor forma de espalhar fina uma película, tá? Às vezes, enfim, eu tô sempre fazendo bolo e nosso bolo tem um procedimento só. Que é a maioria dos bolos que a gente divide com vocês aqui no canal, as receitas. A gente bate os líquidos no liquidificador, e os ovos vão inteiros. E depois a gente incorpora os secos e bate na batedeira. E é isso, nunca vai clara em neve separada depois. Eu acho que é por isso que eu acabei esquecendo. Eu uso aqui desmoldante, o desmoldante que eu uso é de cera de abelha, então vamos aproveitar para falar disso. Você pode usar manteiga ou margarina também. Evite óleo vegetal, porque o óleo tende a escorrer e vai ficar alguns lugares do seu... Na hora que você passa, ele está aqui, depois ele escorre no fogo. Então vai ficar alguns lugares da sua forma pouco untados. Eu nunca enfarinho as formas, tá bom? Eu só unto com a gordura. Agora sim, tudo de volta. Agora a massinha aqui, até o volume dela parece que mudou, vocês não acham, pessoal? Olha isso! Olha a diferença, mudou muito, se você se lembra. Olha isso, gente, quase dobrou só por conta do volume da clara em neve. Agora sim, forno para ele e agora sim, vamos lavar os equipamentos para a gente começar de novo a receita dobrada da forma maior. E a gente se vê daqui a pouquinho quando essas receitas assarem. Vou pôr um timer de 30 minutos para esse e depois o outro eu acho que vai demorar uns 40, 50 minutos, mas eu vou falando para vocês. Turnã e eu vou pro forno. Muito bem, pessoal. Agora vem a parte complementar, que eu acho que é a mais gostosa. Enquanto o bolo assa, a gente vai preparar o recheio. A gente vai usar o recheio da Floresta Negra, são natas batidas, creme de leite batido. Eu vou usar nata mesmo, porque o produto chantilly feito da nata, ele é mais cremoso, mais consistente do que o do creme de leite fresco. E a gente vai usar cerejas. E aí, para brilhantar esse nosso dia tão especial, eu trouxe algumas informações sobre cerejas. A cereja mais comum que a gente encontra no mercado, que normalmente é bem baratinha, é feita de chuchu. O chuchu é boleado, e daí ele vai para um licor saborizado, colorido, e aí ele fica vermelhinho e a gente consome. A cereja natural, e aí existe cereja artificial com cabo. Sabe uma forma de você ver? Todos os cabos são iguais. Todos os cabos são exatamente iguais. Todos começam assim e terminam com um nozinho. Esse é o padrão de uma cereja artificial. A cereja natural, colhida com cabinho, olha só, cada cabinho é diferente um do outro, estão vendo? Eles não são iguais. Olha esse aqui que caiu. Tinha várias cerejas nesse cabo e elas caíram. Então a gente consegue perceber que eles são naturais. Outra forma é se tiver semente, aí é muito tranquilo. Agora, se a cereja já tiver sem semente, e é o mais comum, essa aqui é sem semente, você também pode abrir uma cereja e ver se ela tem esse buraquinho aqui, ó. Que, já que ela tem cabo, a semente tem que ter sido tirada por algum lugar, certo? Então ela tem que ter o buraco, a cavidade de onde estava a semente. Isso são indícios de que é uma cereja de verdade. O preço confirma um pouco, porque enquanto a gente paga, sei lá, R$30 num quilo de cereja comum, chuchureja, a gente pagou 150 nesse, então tipo 5 vezes mais. É uma cereja deliciosa, eu vou aproveitar toda ela e eu vou primeiro tirar, já que alguém que colheu uma por uma com uma tesoura, para que a gente pudesse ter aqui na nossa confeitaria essas lindas cerejas com o cabo,
eu vou valorizar e respeitar o cabo e vou tentar não tirar muitos cabos dessas cerejas. Mas eu vou precisar de algumas picadas, então as mais feinhas eu vou tirar o cabo e picar. Eu poderia ter comprado mais um pote de cereja sem cabo, mas não precisava. Por quê? Porque a gente vai preparar o nosso bolo maior hoje com outro tipo de cereja. É uma cereja especial que eu quero mostrar para vocês. O nosso bolo, o bolo Floresta Negra, ele é feito tradicionalmente com cerejas frescas, picadas grosseiramente, deixadas de molho num licor de cereja, que é o Kirsch. Kirsch significa justamente cereja, então, em alemão. Então, o Kirsch é um licor de cereja e essas cerejas ficam embebidas nesse licor, com muito pouco açúcar, ok? Na hora de fazer o bolo, essas cerejas são coadas, escorridas, e aí a cereja vai para o recheio e esse licor vai para a massa. Esse licor é extremamente, esse bolo fica extremamente forte. Não é uma calda docinha igual a gente está acostumado nos nossos bolos. Então, tem uma cidade na Alemanha, do lado da região da Floresta Negra, que eu não sei falar em alemão, juro que eu tentei, fiquei ensaiando antes de vir para cá, agora eu já nem me lembro mais o nome, mas eu desisti até de trazer ele escrito, porque eu não ia saber ler o nome da Floresta Negra em alemão. E aí lá tem uma confeitaria aberta até hoje. Inclusive tem um casal que faz um canal de viagens que eu adoro, sigo eles. Eles foram lá e comeram o bolo lá. E eles comentaram, eu não conheço pessoalmente, que ele é extremamente forte. Ela chegava a engasgar quando falava de tão forte a quantidade de licor neste bolo. O quanto ele era molhado e o quanto o licor era forte. Não é uma caldinha como o nosso. Mas, pois bem, então essa calda aqui a gente vai utilizar, essa aqui eu tirei com a mão, e eu vou pegar então algumas cerejinhas aqui, das mais feinhas, menos bonitas, vamos chamar assim, e vou deixar as mais bonitas, vou separar um tanto das maiores, com cabo bonito, com a cereja bonita, para a decoração do bolo, para o topo. Tati, você tinha comentado visualmente sobre a cereja, que é chuchu. A chuchureja. Uhum. Pelo gosto, dá para saber? Dá para saber sim, Serginho, dá para saber um pouquinho pelo gosto. Mas o licor que tem é bem forte, o licor artificial de marrasquino que a gente tem é bem forte também. A gente tem a essência muito parecida. Então, assim, você tem que ter provado para perceber, entendeu? Senão você não dá para perceber muito, não, para te falar a verdade. Se eu te der uma e outra, você vai falar, nossa, é nítida a diferença. Se eu te der uma agora, você vai dizer, será que se eu estivesse comendo sozinho eu ia saber? Se eu estivesse comendo num bolo, não ia saber, entendeu? Não é tão simples assim de distinguir. Gente, então, no bolinho menor que a gente preparou, eu vou colocar essas em cima, reservei, e essas aqui eu vou picar. Então, eu vou tirar aqui a nossa... Mas já que você perguntou, ó, minha mão tá limpíssima. Pega aqui, experimenta e fala pra gente o que você achou. Por que quando eu pergunto as coisas eu não ganho coisa pra comer? Ah, porque o Serginho é muito mais legal, né? Aí é que tá. Quer realmente saber isso. Ele é muito mais tranquilo, muito mais legal e ele faz perguntas pertinentes. Não é assim, que hora eu posso comer? Não é assim a conversa, é diferente. Delícia. Você sente? Você percebe? Você conseguiria me dizer, afirmar que você perceberia? Eu só sei agora que você falou. Então é isso que eu queria saber. Pessoal, agora a gente vai picar, não precisa ser em pedaços muito pequenos. Na verdade é do tamanho que você quiser, eu vou picar assim em 4. E vou colocar tudo nesse potinho. E em seguida eu vou apresentar a outra cereja que eu trouxe. Muito bem, pessoal. Não tem necessidade nenhuma de limpar a tábua. Essa calda tá maravilhosa e cheirosa e ela não vai contaminar nada. Afinal de contas, eu vou usar essa cereja talvez inteira.
A outra cereja que eu trouxe para vocês é uma cereja chamada cereja amarena. A cereja amarena é uma cereja selvagem, comum na Europa e em alguns lugares do Oeste Asiático, eu acho que eu li no Google. Eu sei que na Europa tem. E a Fabbri é uma marca italiana de extratos e produtos de confeitaria. E ela tem extratos em geral, os melhores aí tá. Vou fazer propaganda, porque se um dia a Fabbri chegar aqui e patrocinar nosso canal, a gente vai estar muito bem na fita. São os melhores extratos do mundo. Todos os produtos que eles fazem são incríveis e eles trabalham com extratos de pasta de castanhas, de frutas naturais, sem corante, sem saborizante artificial. E a cereja amarena, ela é marca deles. Eu nem sei se eu conheço outra marca que comercialize. Eu já vi cereja amarena sendo vendida que não tem um sabor nem parecido com essa. É um gosto natural e amargo dessa cereja selvagem. E as outras cerejas que eu conheço, elas são pretas, marrons, mas elas são adocicadas, estranhas. Não tem nada a ver o sabor. Então, e esse vidro onde ela vem, eles também comercializam em lata, é a cara da marca, ok? Então você vai encontrar muito comumente dessa marca. Eu vou ter que coar, então eu vou pôr a calda aqui. Vou tirar toda a calda. Ó, é uma calda vinho, tá vendo como a cor é diferente? E agora, a cereja tá aqui. Eu vou picar. Não sei se eu vou usar toda a cereja nem toda a calda, então eu vou tirar um tanto aqui. Serginho, você que estava nesse exercício, ela é diferente. Tá? Se prepare, cheire, veja que ela é bem diferente, tem um sabor bem diferente, bem marcante, peculiar. Com certeza eu vou usar mais do que isso pro bolo. É muito interessante, não é? Você já comeu algo parecido? É uma experiência única e por isso que a gente quis trazer esse produto aqui para vocês hoje, a cereja amarena. E aí eu acho que esse volume, tô olhando ela picada, o bolo é desse tamanho, eu acho que vai ser suficiente. Se precisar eu pico mais. Vamos picar igual a gente picou essa daqui e colocar aqui do lado. E aí sim, eu vou misturar as caldas com os meus xaropes. Já vou mostrar como eu preparo isso. Vamos tirar daqui, né, para facilitar para vocês. Olha a cor. Muito bem, pessoal. E ó, preparei aqui 2 potinhos, que é o que eu tenho meu xarope, o que eu uso na minha loja normalmente para regar bolo. O meu xarope é 1 a 1, açúcar e água. E depois eu ponho especiarias. No caso, eu uso esse extrato aqui, ó. Um de garrafa, dá para ver as baunilhas agora. Eu uso um extrato de baunilha. É um rum com baunilha. E eu deixo as baunilhas, eu raspo a semente, jogo aqui dentro e deixo as baunilhas inteiras. E aí ele vai apurando e pegando cor. Eu ponho uma dose dele numa panela de 1 litro, de 2 quilos, porque eu faço 1 litro, 1 quilo de água, aí eu meço em litro, tá? Eu ponho 1 pacote de açúcar e 1 litro de água num medidor e ponho para ferver. Não fico medindo muito porque não precisa ser exato. Ferveu, desliga. O xarope não tem que engrossar. Mesmo assim, a hora que esfria, ele tem alguma textura. Ele é água, ele é líquido, mas ele tem alguma viscosidade, tá? Esse é o xarope que eu uso para os bolos. Então eu separei esse xarope e eu vou colocar ele aqui, misturado com uma parte de xarope. Então vai ter que chegar até aqui a calda de cereja. Não chegou. Tudo bem. Eu tô diluindo um pouco para não ficar muito forte, tá? Com essa aqui, eu vou regar o nosso bolo menor, que eu vou usar essa cereja. Para amarena, não sei se vou usar todo esse líquido também. Eu vou encher agora esse medidor meio a meio, porque essa calda é fortíssima. Se a gente usar tudo isso, fica incomível o bolo. O Serginho provou, né, Serginho? É delicioso, mas é forte, né? É forte. E essa calda é mais forte, muito mais forte que a cereja. Fica realmente incomível. Aproveite e guarde a sua calda de amarena para outras coisas. Guarde para fazer sobremesa, para aromatizar um creme, para pôr num chantilly, para fazer uma mousse, enfim. Guarde para outras coisas. Use ela como um saborizante, valorize ela. Mas ela usada pura não vai dar, é muito forte.
Ainda temos algumas cerejinhas aqui e eu vou colocar isso aqui. Quem sabe a gente não faz aqui no canal mesmo alguma coisa, ou até um bombom com cerejas amarelas, não sabemos ainda, mas a gente vai ter chocolate no canal em breve. Tudo isso organizado e pronto, eu vou limpar essa mesa, vou deixar esse material aqui atrás e a gente vai trabalhar com a decoração. A decoração vai ser raspas de chocolate, mas é nosso dia especial, né, gente? Então eu não vou pegar qualquer raspa de chocolate. Poderia só raspar um chocolatinho, porque a cobertura tradicional, então vamos lá. A cobertura tradicional do Floresta Negra é o próprio chantilly que recheia ele e raspas de chocolate, mas a gente vai tirar raspas mais especiais. E para não ficar só chantilly nesse bolo, eu resolvi cobrir eles com uma ganache de chocolate, com uma trufa, e eu vou prepará-la junto com vocês agora também. Então o bolo vai ser feito de várias partes especiais. Vamos para a próxima etapa. Muito bem, pessoal. Olha só. Agora a gente vai para a bagunça. Você imaginou que você ia ver chocolate e preparo com chocolate nesse vídeo de hoje do Floresta Negra? Acho que não, né? Mas a gente queria fazer um negócio mais nobre, então a gente vai fazer uma decoraçãozinha um pouco diferente. Eu acho que eu não vou usar tudo isso aqui, mas eu quero deixar sobrando um pouco de raspas de chocolate. Bom, seguinte, dicas de quem mora no Brasil. Eu e talvez a maioria aqui das pessoas que esteja assistindo, apesar da gente ter muita gente que segue a gente que não é brasileiro. A gente tem clima quente e eu estou hoje num dia que não é frio e eu não estou num ambiente climatizado. Como então, senhor, trabalhar com chocolate? A gente dá nossos pulos, não é o ideal, e a gente vai ter um dia que a gente vai falar algumas horas sobre chocolate. Estou calculando que umas 4 ou 5 horas, viu? Não é mentira. Mas eu vou dar agora as informações básicas necessárias para a gente trabalhar com chocolate. Eu vou fazer raspas e eu quero raspar com a faca ou com essa espátula. E eu quero tirar raspas bem grandes para esse bolo. Muito bem. Para eu fazer essas lâminas bem grandes, eu preciso de uma base que eu espalhe uma camada fina de chocolate e depois eu possa raspar. E qual a estratégia que eu vou usar já que eu estou com um dia de calor? Eu peguei 2 assadeiras de bolo daqui da loja, bem grandonas, limpas naturalmente. E aí eu untei com desmoldante, poderia ser manteiga, óleo de soja, uma película finíssima, tá bom? Finíssima, não é para ficar besuntado. Eu untei as 2 assadeiras e é nessa posição que eu vou colocar o chocolate e vou levar ele para gelar. Então a temperatura da geladeira vai fazer com que ele enrijeça. E aí, se eu fizer um derretimento correto, onde eu não queime o chocolate, depois eu também não vou deixar numa geladeira que pingue água e nem vou deixar lá até ele ficar super úmido, para que ele não sue quando ele saia da geladeira. Então eu vou deixar lá o suficiente para ele enrijecer. Se tudo der certo conforme eu estou planejando, eu vou conseguir tirar umas raspas pelo menos mais bonitas do que seria numa barra, tirando com a faca, na barra de chocolate, que eu já mostrei para vocês em outros vídeos. Eu escolhi um chocolate mais nobre também, é um chocolate da Cical, 70% cacau, e é um chocolate de origem amazônica, tá? Então o nosso país aqui sendo representado, é um chocolate bem escuro, é um chocolate bem amargo. Chocolates com alto teor de cacau, então vamos lá, conversar de chocolate só um pouquinho. Uma barra de chocolate é uma composição de sólido de cacau e gordura. Ah, tem leite, tem estabilizante, tem outras coisas nessa composição, mas basicamente são essas 2 coisas. Então, grosso modo, eu posso falar para você que se um chocolate tem 100% é um total de uma barra. Se o 100%, se a barra é 100%, se eu digo que um chocolate é meio amargo, quer dizer que ele tem 50% de sólidos de cacau e 50% de gorduras. Se um chocolate é ao leite, ele deve ter entre 20% e 30% de sólidos de cacau e os outros 70%, 80% em gordura. Tem outros percentuais de outras coisas que a gente tira em uns 5% a 12%, mas vamos grosso modo. Se eu tenho um chocolate 70%, quer dizer que ele tem um pouquinho de açúcar e ele tem muito sólido de cacau e pouquíssima gordura na composição dele. Então esse tipo de chocolate, quando derrete, às vezes ele tem pouca fluidez e às vezes é necessário a gente colocar gordura. Então hoje eu trouxe micril. O micril é a gordura da manteiga do cacau, é a manteiga de cacau pura. Ele pode ser vendido em pedaços ou já assim em pó. Então ele é gordura. Essa gordura ela ajuda no brilho e no choque térmico, no rearranjo, na temperagem.
no rearranjo dos cristais de gordura quando a gente derrete chocolate, eu já vou falar disso. Então a gente tem micrio e a gente pode usar até 20% do que eu tiver de chocolate, no caso de um chocolate 70%. Eu posso usar 20% do peso que eu vou derreter em micrio. Eu não vou passar de 10 hoje, acho que não vai ser necessário, tá? Bora lá então, só para eu ver quanto eu vou usar. 150 gramas. Então eu vou usar 15 gramas de micrio, ok? 160. Então, mais 1 grama. Chocolate pronto, a gente vai esquentar a água para o derretimento. Esse derretimento poderia ser no micro-ondas? Poderia. Porém, no micro-ondas, a gente controla muito pouco a temperatura do derretimento. Isto é um problema, principalmente quando eu quero que o chocolate enrijeça em temperatura ambiente. Chocolate é um produto que vai queimar a partir no máximo de 40 graus. Essas temperaturas de queima, onde o chocolate funde, ele degrada as ligações de gordura, tanto que elas não se juntam mais, ela varia um pouco conforme o chocolate. Mas ela vai ser aí entre 36 e 42 graus. Depois disso, ele está queimado, e queimado ele não se religa e ele não solidifica mais quando ele volta à temperatura fria ou ambiente. Então, quando a gente derrete o chocolate, a gente toma alguns cuidados. A gente derrete na temperatura mais amena possível e sem a presença de umidade. Esses são os dois grandes vilões do chocolate. Além disso, a gente vai picar o chocolate miúdo. Como aqui eu já tenho dragas bem pequenininhas, não preciso picar mais que isso. Quando a gente fala miúdo, gente, é miúdo, não precisa ter aquele preciosismo de ralar, que eu já vi gente falando, eu ralo o chocolate. Nossa, com certeza você nunca fez 10 quilos num dia de bombom, porque é impossível fazer isso ralando chocolate. E não precisa, é preciosismo demais. Tamanhos pequenos já são suficientes, e quando ele vem assim já em dragas é mais fácil ainda. Eu vou usar então o banho-maria. O que é o ideal? Que a gente tenha uma panela, primeiro, levei a fervura e a hora que ferveu eu tirei do fogo. Não precisa ficar aqui em cima da chama, acho que eu vou até desligar, que eu acho que eu não vou mais precisar dela. Não precisa ficar aqui em cima da chama mexendo o chocolate. Ele derrete, gente, a partir de 32 a 36 graus. Então a temperatura do seu corpo, se você ficar esquentando isso aqui, segurando, ele já vai derreter no calor da sua mão, não é? Ele também derrete no calor da sua boca e você está a 36 graus e meio, não é essa a temperatura que a gente tem, no geral? Então, o chocolate derrete nessa temperatura. Então, os 100 graus que esse vapor de água tá, é muito para o chocolate. Então, ligou, ferveu, pode desligar e trabalhar com ele aqui. Nossa, Tati, ó, isso aqui tá pequeno, eu vou pedir a panela menor para vocês, vou pedir esse favor para vocês agora. O que eu ia dizer é assim, vou mexer até derreter. Nossa, Tati, então eu deveria esperar essa temperatura? Pessoal, para derreter nessa temperatura, o tempo que isso vai demorar, bem menorzinha, essa aí. O tempo que isso vai demorar para acontecer é muito maior. Então, a gente já tem um resultado perfeito, gente. Ideal é temperatura ideal. Você quer trabalho ideal? Compra uma derretedeira, onde você vai colocar o seu chocolate lá, vai programar ela a 36, 38 graus e vai deixar ele lá. Daqui a 4 horas, na hora do almoço, você volta, tá de manhã, na hora do almoço você volta, aí você olha para ele, ele tá todo derretido, aí você diminui para 32 graus e aí você vai almoçar e na volta do almoço você começa a trabalhar com o seu chocolate. Se você não tem uma derretedeira e não tem esse ambiente ideal perfeito, o que a gente precisa tomar cuidado procure, então, não usar a água em ebulição para que não venha a umidade para cá. Procure ter um recipiente, era bom que ele fosse de metal, porque a condução de calor é melhor, mas o vidro também funciona, o plástico é que não funciona bem, tá bom? E eu não tenho bowl de metal, por isso que eu não estou usando. Procure também fazer com que essa panela, esse bowl, seja do tamanho da panela, de forma que ele encaixe e não fique saindo vapor aqui. Esse vapor que está presente no ambiente, principalmente aqui próximo, ele prejudica sim o chocolate, porque a gordura é um produto higroscópico. Ela ama, agora eu estou em dúvida se é higroscópico ou hidroscópico. Eu acho que ela é hidrófila, é que tem repulsão. Então, higroscópica, eu acho que é a que ama a água. Ou seja, ela se atrai pela água. E sim,
As partículas de água suspensas no ar que passam aqui perto têm uma atração iônica, elas chegam a vir assim. Lógico que não é daqui para cá, mas é dessa água, dessas partículas que estão flutuando aqui nesse ambiente. E se você aquecer isso daqui e tiver muito vapor, esse vapor vai estar aqui. E isso sim prejudica o seu chocolate. Então, cuidados importantes que a gente vai ter no derretimento de um chocolate são esses. Não dar calor em excesso, não deixar ter contato com a umidade. E agora, para não dar calor em excesso, eu também vou mexendo sempre. Afinal, os grãozinhos aqui, os pedacinhos de chocolate que estão em contato com o meu bowl, eles recebem mais calor do que está aqui no meio, você concorda? Então, eu tenho que ir mexendo sempre, de forma que eu não deixe o chocolate parado em contato com esse bowl, para que ele não pegue calor em excesso. Muito bem. Eu vou deixar aqui até ele derreter. A hora que ele derreter, a gente vai fazer a temperagem com o micril. E aí eu já vou colocar aqui nessa minha assadeira para fazer o formato que eu quero. E eu vou explicar por que desta vez a gente vai fazer dessa forma, tá bom? Vamos só esperar ele derreter, a gente já volta a conversar. Pessoal, nosso chocolate acabou de derreter, ele estava com os últimos pedacinhos e enquanto a gente estava aqui ligando a câmera, ele terminou de derreter. Mas eu consigo, olha, segurar aqui com toda tranquilidade. Essa é a vantagem do vidro, ele é lento, então ele não está muito quente. E como eu verifico o ponto final de derretimento para ter uma certeza de que eu não queimei? Põe o dedinho no chocolate, se você não tem um termômetro a laser que vai te mostrar essa temperatura, encosta o chocolate, e tem que ser na hora, na parte inferior do seu lábio inferior. Essa área aqui nossa é super sensível, a gente vai sentir rapidinho a temperatura, é mais sensível que aqui. Então, ó, põe aqui e faz assim. Encostei, eu senti muito, muito, muito levemente morno, muito. Então quer dizer que ele tá assim, na minha temperatura, 36, talvez 38 graus. Tá menos quente que uma criança com febre. Então ele tá na temperatura ideal, que não vai haver problema nenhum em trabalhar com ele. Outro cuidado, então tomamos todos os cuidados necessários, né? Agora a gente vai colocar então o micril e eu vou pesar 15 gramas aqui, 10% da quantidade que eu tinha de chocolate. O que mais é importante sabermos aqui? Depois de derretido, o chocolate tem que passar por um processo chamado temperagem. A gente pode dizer que a temperagem é um rearranjo dos cristais de gordura presentes no chocolate e faz olha como 15 gramas é bastante. E esse rearranjo faz com que os cristais... Ó, derreteu na minha mão, porque isso aqui é manteiga de cacau, né? Esse rearranjo faz com que... Porque o que acontece... Pode pegar. Vou usar os dois, senão eu tenho que sair daqui para lavar a mão, né? Muito obrigada. O que acontece é o seguinte, quando a gente pega e derrete o chocolate, aquelas ligações de gordura que ele tem mais de um tipo de gordura, são 7 tipos de gordura na composição de chocolate, a gente deixa todo mundo perdido, espalhado, assim. Todo mundo espalhado pela barra, pela mistura. Quando a gente vai reaquecer, se a gente não alinhar todo mundo de novo, eles podem se endurecer de qualquer forma, às vezes a ligação não é suficiente para que ele solidifique novamente e às vezes ele fica só feio, sem brilho. Então, normalmente quando a gente não queima, o que acontece é só isso, ele só fica feio, sem brilho. Então a gente resfria o chocolate. Esse resfriamento é interessante que ele seja sempre mexendo, porque nesse processo a gente vai realinhando todas essas partículas aí de gordura. Então, por isso que você vê, às vezes, uma forma... Então, tem 3 formas de temperar. A gente pode temperar, assim como tem 3 formas de derreter. A gente pode temperar o chocolate na mesa com granito, aí tem que ser uma pedra mesmo de granito, para que o gelo da pedra resfrie o chocolate. Então, a gente vai espalhar ele, ficar mexendo ele de um lado para o outro, até que ele resfrie completamente, atingindo aí os seus até 28 graus. E depois ele pode ser reaquecido até 32 para trabalhar com ele quando a gente precisa fazer cascas e outras coisas, porque a 28 graus ele é muito frio e ele enrijece muito. Mas é importante que ele tenha descido até essa temperatura. Outra forma da gente temperar, que vai dar o mesmo efeito daqui, é batendo. Outra forma é a gente usar semeadura, chama-se. A gente vai pegar... e se eu peguei e derreti, sei lá, meio quilo de chocolate, eu pego 200 gramas do chocolate que eu não derreti
E junto com esse chocolate, depois de derretido, o frio desse vai fazer com que esse esfrie. E o calor desse vai fazer com que esse que eu estou jogando lá dentro derreta. Isso também acontece um equilíbrio e uma temperagem da barra do chocolate. A desvantagem desse processo dessa forma é que se você errar a temperatura aqui no derretimento, ou isso aqui, se tiver muito quente, isso aqui não vai esfriar o suficiente para temperar. Se isso aqui tiver muito frio, isso aqui não derrete. Aí você tem que pôr tudo de volta no banho-maria. Então, é para quem tem muita prática, tá? Para trabalhar com esse método. E o último método de temperagem é no gelo. Você pega esse bolo aqui de chocolate quente, põe numa bacia com água gelada e mexe. Mas aqui é tão pouquinho, gente, que é suficiente. O micril, a manteiga de cacau, ela tem uma temperatura gelada ao pegar-se nela. E ela também é um produto que adicionado aqui já vai dar resfriamento suficiente. E por fim, a última coisa que eu tenho para falar sobre isso com vocês é o fato de que... Acho que eu vou começar com a menor, hein? A última coisa que eu tenho para falar é o fato de que... Quando a gente espalha o chocolate numa superfície assim e isso aqui é frio, o simples fato de eu espalhar uma película de 1 milímetro aqui já vai dar uma temperagem, porque ele vai resfriar rapidamente, é isso que a gente quer. Então, se eu não estivesse usando nem o micril, eu já teria uma temperagem só de despejar esse chocolate numa placa. A gente vai colocar esse chocolate aqui, uma quantidade eu acho que já deu, e eu vou espalhar aqui mais ou menos 1 milímetro de espessura. O objetivo é espalhar ele, não muito fino nem muito grosso, eu não quero que ele fique transparente, mas eu quero que ele ocupe toda aqui a superfície, eu vou tentar fazer com que ele não derrame para não perder chocolate. Aqui tá fino. Vai caber um pouquinho mais. E vai ficar faltando um tantinho, que eu vou usar aquela assadeira assim, porque eu não vou deixar, não vou desperdiçar. Então, de novo, pessoal, por que a gente está fazendo isso? Simplesmente porque eu não tenho como levar uma placa, uma mesa inteira para dentro de uma geladeira. E se o meu ambiente não está frio o suficiente para eu fazer as lâminas na minha mesa, eu estou dando um jeito. Estou trabalhando com a temperatura que eu tenho. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Mas eu acho que é isso, né? O importante que a gente tinha que falar era isso. Chocolate é um produto sensível à temperatura e à umidade. Nós temos de ter alguns cuidados, tanto na temperagem quanto no derretimento do chocolate. Era sobre esses cuidados que eu queria conversar com vocês e dizer que eles são importantes para que a gente tenha um bom resultado aqui. Mas só para vocês saberem, eu tô com outra água de banho-maria aqui. Eu vou fazer o mesmo processo nesse chocolate aqui. Acho que eu vou espalhar e eu vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu só terminar aqui. Isso aqui não vai dar tudo. Vamos fazer até onde dá. Muito bem, Turnan, agora a gente precisa colocar na geladeira. Veja se tem espaço ali, sem encostar naturalmente, né? Os dois vão para a geladeira por uns 15 a 20 minutos até que eles solidifiquem. Já voltamos com a mesa limpa para a próxima conversa. Muito bem, pessoal. E aí, o Floresta Negra, naturalmente, tradicionalmente, não naturalmente, é cobrido, não sei de onde veio. Coberto com chantilly e raspas de chocolate. Para ficar diferente disso e decorado com cerejas. Faz sentido ter a decoração sempre do recheio que a gente tem. Eu acho que isso é bem legal. Mas a gente precisa... eu resolvi fazer uma outra cobertura. Eu resolvi fazer uma ganache de chocolate. Mas como hoje a gente está fazendo um bolo super especial e a gente resolveu, além de ser o nosso bolo de 1 ano, a gente escolheu ingredientes super diferentes e nobres para fazer esse bolo aqui com vocês, eu também escolhi um chocolate de grande qualidade. Então eu escolhi um chocolate belga. Ele é um chocolate 50% cacau. E aí ele tem aqui o teor de gordura que ele tem na composição, 36%, e o restante são outros produtos que ele tem.
Esse é um chocolate excelente de sabor e é um meio amargo, com certeza meio amargo, que a gente sabe que tem aqui no rótulo todas as informações, inclusive informando que ele tem 50% de cacau. Então a gente não tem dúvida. Eu vou usar uns 250 gramas e a receitinha que eu vou deixar para vocês na descrição é essa, tá? 250 gramas de chocolate. Eu vou derreter esse chocolate e aí eu vou misturar com 250 gramas de creme de leite e fazer uma ganache padrão, tá? Eu não vou tirar a ganache desse prato depois, porque aqui mesmo eu vou mostrar para vocês e é daqui que eu vou utilizar. Então eu vou pedir para o Turnã ir mexendo aqui. E aí, enquanto ele mexe e derrete isso aí, para a gente preparar a ganache com o creme de leite, e aqui não tá pesado, eu vou pesar o pote inteiro, só para ter uma ideia quanto tem, mas eu acho que tem mais de 250. Tá dando 378. Mesmo que isso aqui é acrílico, mesmo que tenha 70 gramas aqui, ainda tem muito creme de leite aqui. Então, eu vou fazer hoje no olho. Eu vou dar o ponto na ganache no olho, porque eu tô habituada e eu quero dar o ponto necessário. Se vocês quiserem, eu peso, pra gente olhar quanto tá indo de creme de leite. A gente pode fazer isso. Você provou? Gostou, Chuchu? Ah, nós merecemos, você merece. E os nossos seguidores merecem. Se a gente tivesse como, gente, entregar uma fatia de bolo para cada um de vocês que deixaram a gente com a gente, estão aqui caminhando com a gente até hoje, né? E fazem a gente se animar e preparar esses vídeos para vocês. São vocês que comentam, que estão aqui presentes, que nos apoiam. Se tivesse como entregar uma fatia para cada um, a gente entregava, né? Metade. Mas metade da fatia? Mordida pelo Turnã. Mordida pelo Turnã. Se tivesse, a gente entregava, mas não tem como. Então, a gente vai fazer o mais lindo possível para comemorar isso aí junto com vocês. Eles podem fazer, né, Tati? Ah, a ideia é essa. Se você não quiser usar os mesmos ingredientes, não é necessário. Cereja, creme de leite fresco e bolo de chocolate, você pode fazer a mesma montagem do Floresta Negra. A gente ainda vai ter algumas surpresinhas até o final do vídeo. Fica com a gente que você vai ver. Bom, a gente está derretendo ali, deixa eu só pensar. Próxima etapa, Turnã, na geladeira. Eu acho que na primeira, a gente vai ter um bowl de vidro com natas. Este bowl é o que eu vou utilizar agora. Muito obrigada. Pessoal, eu separei a receita... eu acho que eu coloquei lá na descrição a receita com uns 900 gramas de nata, porque eu tô fazendo 2 bolos. Mas eu vou separar, eu vou remodelar ela e vou deixar a receita para um bolo só. Tudo para um bolo. Mas eu tô calculando 300 gramas de nata para o bolo pequeno e 600 gramas de nata para o bolo maior, porque eu vou fazer 2 cortes em cada um dos bolos. Os bolos já saíram do forno, estão esfriando, eu já vou mostrar eles para vocês. Então, agora eu fiquei sem pão duro. Deixa eu roubar uns aqui da loja que ninguém vai reparar. Vamos colocar então as natas. A nata é um produto, pessoal, como um creme de leite fresco, é feito da gordura do leite e olha como ela é naturalmente. Eu só tirei do pote e enfiei aqui. Ela é bem mais dura do que o creme de leite fresco, que é líquido. E ela também tem bem mais gordura. Isso vai fazer com que o nosso chantilly vai ficar bem mais firme, a textura dele é mais cremosa, a gordura tem essa propriedade. Se eu só bater isso daqui, eu tenho um creme fouettê, que é o creme do fouet. Mas eu vou misturar açúcar na mistura. Quanto vai numa quantidade padrão? 10%. Então, se eu tenho 900 gramas de natas, eu vou pôr 90 gramas de açúcar. Eu vou pôr 100, vou pôr um tiquito a mais. (10% da quantidade de natas, 99 gramas. 10% da quantidade de natas vão em açúcar. Pronto. Ela vai bater muito rápido até ela virar chantilly. E aí sim a gente vai estar pronto para montar o nosso bolo. Muito bem, muito rápido, é finito, ó. Super consistente, ponto de pico firme. Não desmancha. Então esse é o ponto máximo que a gente pode bater uma nata ou um creme de leite fresco, né? Sabem disso, né? Porque se a gente bater em excesso, ele talha e vira manteiga. Isso aqui não deve ficar fora da geladeira. Então,
eu vou preparar com essa mesma bacia da nata, que não tem nenhuma sujeira, eu vou preparar 1/3 dessa mistura, mais ou menos 300 gramas, e vou misturar uma parte das cerejas, que a gente vai fazer o bolo menor. 150, 200 e pouco, 336, 300 gramas. Tem bastante também, né? Vou pôr um pouquinho mais, 330. E aqui eu vou colocar a cereja ao marrasquino que a gente picou mais cedo. Que só o Serginho comeu. Pois é, Tonã, que só o Serginho comeu. Aí ele faz esse drama todo, fica parecendo que eu sou muito ruim, né? Pois é, pessoal, eu ofereci pra ele, ele não quis porque tava com chiclete na boca. Agora fale pra mim, não sei se você é da minha época, na minha época não se vinha trabalhar com chiclete na boca. Bah. Eu comi só Ah, não, cereja, não quero, comer, tô com chiclete. Ó, cerejinha aqui misturadinha. E aqui, nessa outra parte, a gente vai misturar o restante desta cereja. Eu vou até tirar um pouco, que eu não sei se eu vou precisar de toda essa quantidade para o recheio do bolo. Se precisar, eu pego na hora. Vou deixar só isso aqui, ó. E aí, eu vou colocar as amarenas que nós picamos. Que também só o Serginho comeu. Porque você estava com... Chiclete. Assuma. Olha a cor linda. Gente, toda vez eu falo isso, né? Eu não tô fazendo um prato quente que sai aquele cheiro, mas tem um monte de coisas que a gente faz que são cheirosas. E isso aqui é incrivelmente cheiroso. É muito cheiroso. E muito bem. Estão prontos os nossos 2 recheios, com um pouquinho de nata excedente que se a gente precisar utilizar. Não vou fazer corte, eu vou continuar aqui, olha só. A gente tinha aqui, a balança tá aqui porque eu preciso. Eu tinha aqui 250 gramas de chocolate, certo? Eu vou colocar aqui 200 gramas de creme de leite, daí este é de caixinha, ok? Não é nata nem creme de leite fresco. Uma ganache padrão é meio a meio, chocolate e creme de leite. Porém, eu vou montar o bolo e eu quero usar essa ganache logo mais, muito brevemente. Então, eu queria que ela ficasse um pouquinho mais rígida do que ela fica normalmente. Por isso que eu coloquei um pouquinho menos do que a quantidade padrão de creme de leite em relação à quantidade de chocolate. Se você tem alguma dúvida sobre isso, você pode assistir o nosso vídeo. Nossa, eu sempre dou uma dessa pelo menos no dia, né? A gente tem um vídeo de trufas para recheios de bolo. Lá eu explico um pouco mais sobre isso. Na verdade, eu falo bastante sobre isso. Boa parte desse vídeo é a explicação técnica, a diferença entre as variedades de chocolate e quanto de líquido, creme de leite ou água nós teríamos de incorporar numa mistura para que ela tenha a mesma textura. Então, cada tipo de chocolate exige uma quantidade de líquido. É isso que eu explico lá. E lá também eu falo que uma ganache padrão é feita meio a meio chocolate e creme de leite. Então, é 1 para 1. Meio a meio é 1 para 1. Quer dizer que se eu usar 1 kg de chocolate, eu uso 1 kg de creme de leite. Olha a textura dessa ganache. Ela tá lisa, porque o chocolate está todo derretido. Eu só misturei esses dois, eu não vou usar outro ingrediente, nem um estabilizante, nem glucose, porque não é necessário. Ela tá bem brilhante, porque o nosso chocolate é de extrema qualidade. E ela tá pronta para a gente utilizar. Eu vou deixar descansar uns 20 minutos, meia hora na geladeira, enquanto eu abro aqui o bolo com vocês e começo a rechear. Pode me dar aqui, limpando a bancada para chegar com os bolinhos. Muito bem, pessoal. Agora vem a parte maravilhosa, a montagem desse bolo lindo. Yes. A gente vai ensinar, eu vou ensinar para vocês um segredinho de montagem de bolos, que é a prensagem. Na verdade, eu já ensinei isso. Então, eu vou fazer e vou falando rapidamente. Primeira coisa, eu vou usar como base 2 discos de isopor. E o ideal é que eles sejam do tamanho do bolo, ó. Porque eu não quero que eles apareçam na minha montagem. Esses discos são bem importantes porque se eu não tiver eles, eu não tenho como estruturar a montagem do bolo do andar. Eu vou utilizar, olha, os nossos bolos ficaram bem bonitos, bem escuros,
Quando o bolo assa bem e ele chega no ponto e ele esfria, ele descola, ó, sozinho da forma. Então os bolos ficaram muito bons. Uau! Vou virar aqui. E vou já virar o outro também. Vai ter tampinha de bolo para comer? Talvez, eu vou ver. Se eu puder não deixar nenhuma tampinha, eu não deixo. Mas se tiver, eu dou pra você. De novo, não porque você merece, só porque você insiste. Ele ganha na insistência. Obrigada. Bom, pessoal, olha só. A gente tem aqui o bolo para regularizar a altura. Eu vou tirar aqui, e quando a gente tem essas pontas, eu não gosto de mexer, porque às vezes eu quero tirar um pouco menos do que a ponta, e aí ele tá mais seco e mais duro aqui, ele quebra. Então eu prefiro sempre tirar essa ponta antes. Eu tiro com essa tesoura, que eu comprei bem colorida, unicamente, não é porque ela corta diferente, é unicamente porque eu não misturo com as outras tesouras da loja, que são de cortar papel e cortar outras coisas. Essa daqui é só para bolo. Fiz a volta. Eu vou olhar a lateral mais baixa desse bolo, que é aqui, e aqui a minha faca começa a serrar. E eu faço um movimento contínuo, para frente e para trás, e vou girando o meu bolo. Eu não gosto de usar a linha, eu gosto de cortar com a faca de serra, e é por isso que eu estou usando ela. E se a gente ficar, foi muito rápido, é muito pequeno, se a gente ficar girando sempre na mesma posição, você só se preocupa com a faca, e é o bolo que gira, dificilmente você vai dar um corte torto. A gente fala sobre isso com todo cuidado, mesmo assim eu cortei um pouquinho torto. Deixa eu ver se a bailarina tá reta. Não tava, né? Mesmo assim eu cortei um pouquinho torto. Se a gente fizer isso sempre retinho, dificilmente a gente vai deixar o bolo torto, tá? Agora sim, faltava isso, né? O Fernando falou que tá torto ainda, tá? Pra você tirar um pedaço. Não, chega, é porque ele quer comer. Não vou tirar mais nada. Até porque o nosso recheio vai ficar alto e ele mesmo vai compensar. Agora a gente vai fazer a mesma coisa no outro. Então eu tô sendo rápida porque a gente já ensinou isso naquele vídeo de montagem de bolos de festa. A gente fez um vídeo só para tirar dúvidas que as pessoas estavam tendo sobre como montar bolos de festa. Então lá eu dou umas dicas básicas e eu falo um pouco mais sobre isso. Gente, é claro que se você gosta, nossa, eu curto super. Esse aqui já tá mais reto, vai dar para tirar menos. Eu curto super usar a linha, eu só consigo me acertar com a linha, use, tá? Ó, é só o suficiente para nivelar. Claro que se tiver 1 milímetro a mais ou a menos, não tem problema nenhum. Muito bem, pode ser. Eu vou precisar que você pegue, depois que você levar isso para lá, 2 discos médios, porque agora eu vou dividir esse bolo em 3 pedaços. E a gente vai pôr esses 3 pedaços aqui. Pessoal, a câmera pega, se eu puser aqui, ó, nessa posição. Um pouquinho mais pra dentro. Um pouquinho mais pra dentro. Tá. Na reta desse daqui, ó. Tá. Então, olha, a primeira coisa que eu vou fazer é dividir. Eu vou bem do lado dele e marco aonde vai ser cada um dos cortes. Eu vou dividir igual em 3 partes. Dividindo, eu vou girar o bolo e a faca fica sempre na mesma posição. Depois que eu der o primeiro giro completo, eu continuo com a faca para frente e para trás e o bolo girando. E aí a faca para frente e para trás e o bolo girando. Dei um giro completo, eu afundo um pouco mais. E vou serrando, sempre o movimento de vai e vem de serra e o bolo girando. Na hora que eu termino isso, provavelmente o bolo tá cortado retinho. Certo? Aqui então, né? Mesma coisa aqui, mais um corte. Olha que massa linda, gente, cheirosa. Essa massa amanteigada, eu escolhi ela porque ela por si só é saborosa. Feita com cacau 50%, então ela é maravilhosa, ela é saborosa, ela é incrível, fica deliciosa, cheirosa, macia, sabe? Ela é um charme. Então por isso que eu escolhi fazer essa massa. Agora a gente vai precisar de 2 discos pequenos para fazer a mesma coisa nesse bolinho aqui. De novo, eu vou marcar 3 pedaços, mais proporcionar um pouquinho, obrigada. E agora a gente vai marcar, afundar a faca e terminar o corte. Então, vamos fazer mais rapidinho, porque vocês já viram. E quem quiser acompanhar mais detalhes, vai olhar lá o vídeo de montagem de bolos de festa, né? Então, a gente não vai se ater nisso agora.
A gente se ateve nas partes importantes que a gente não tinha falado ainda. Muito bem. Só vou limpar a bancada e já chamo vocês para a gente fazer uma montagem. Pessoal, bancada limpa, a gente está com a assadeira aqui. Eu pus 2 folhas de filme plástico e, na verdade, eu não quero muito que eles grudem, não. Eu quero que eles afundem aqui. Na própria assadeira onde o bolo assou. Eu vou pegar a parte mais reta e lisa do bolo e ela vai ser a primeira. Eu vou fazer uma prensagem, eu vou fazer a montagem do bolo na própria assadeira onde ele assou. Isso vai facilitar com que ele fique retinho. E depois eu vou fazer um repouso nesse bolo no freezer ou geladeira. Se vocês se recordam bem, este é o bolo que a gente combinou de fazer com cereja ao marrasquina, o menorzinho. Então eu vou regar as 3 partes do bolo com calda. Eu vou fazer aqui, ó, para você pegar bem direitinho. A gente vai fazer um caracol. Não mais do que isso, gente. A gente também não precisa regar super em excesso, tá? Aí eu vou pedir pro Turnã pegar ali na geladeira o bowl, acho que eu vou pôr o restinho, com cereja vermelha. As cerejas ao marrasquino. Acho que é muito, chega. Acho que é um pote plástico. Esse aí já tá até com uma espátula dentro, olha que delícia. Bom, aqui eu tenho que colocar, no máximo, metade da quantidade. Então, se eu não quiser pesar, eu faço de olho. E eu faço assim, ó, gente. Metade. Então, metade vem pra cá. Parece muito, mas você vai ver que não é. Na hora de espalhar, ele não vai ser muito. Ó, ficou uma camadinha de mais ou menos 1 centímetro. Não sei se tá maior do que a altura do próprio bolo, então eu acho que tá ideal. O recheio pode ser igual ou quase igual à altura do bolo. A próxima camada eu vou pôr na ordem que eu cortei. Já está regada, né? Vocês bem se lembram. Vamos dar uma leve apertadinha, só para que ele encaixe mesmo. E agora a gente põe o restante das nossas natas. Bolo de 1 ano de Turnã. Nossa. Vai ter velinha? Não sei, vai ter velinha. Você providenciou a velinha que a gente combinou? Falei que tinha que pegar uma velinha. Você providenciou? Falei pra ele, ó, pega a velinha que vai fazer falta. Falou que eu queria. Viu? Pronto, então não tem velinha. Tem uma vela de citronela, certo? Vela de citronela não serve, não serve. A gente para hoje, a gente só aceita vela linda, porque a gente tem uma comemoração linda para o dia de hoje. Muito bem, pessoal. A prensagem é um processo onde a gente coloca um peso aqui em cima. Então, se você quiser soltar alguma coisa aqui, poderia ser 1 quilo de açúcar, né? Eu ponho alguma coisa pesada, se você não tem um outro peso específico. Mas aqui, ó, só desse bolo descansar aqui agora, já vai ser suficiente, ele já tá bem apertadinho. E ele vai descansar no freezer pelo menos uns 20 minutinhos, enquanto eu monto o outro, pra gente começar a decoração. Freezer prateado lá do fundo, por favor, Turnã. E agora a gente vai começar a montagem do outro. O seguinte é a mesma coisa, ó. Eu vou abrir aqui uns pedaços, e a maneira mais fácil de pôr o filme plástico dessas assadeiras é assim, ó. Aqui eu vou fazer em 3, 2 não vai ser suficiente, acho que vai ficar buraco. Então eu vou fazer 3 pontas. Opa! Quando o tempo tá seco, a gente tem muita estática, né? Aí fica mais difícil ainda. Beleza? Depois eu guardo. Vou tentar já erguer aqui para ver se eu consigo posicionar. Se você tentar fazer isso 1 por 1, esquece, viu? Uma tristeza na vida. Vamos ver qual é o mais bonito. É esse. Então esse vai embaixo porque esse bolo vai ser virado. E eu, lembrando, eu tô montando exatamente na assadeira onde ele assou, tá, pessoal? E agora, mesma coisa, a gente vai pegar esta caldinha e vai regar todos os pedaços de bolo da mesma forma,
com essa calda especialíssima de amarenas. Ah, se bem que dá pra dar pro nosso câmera, o Serginho bebê, porque ele amou. Ele tá comendo o resto da cereja tudo. Muito bem, pessoal. E agora eu vou pedir pro Turnan pegar ali na geladeira a outra bacia, eu acho que tá o bowl preto da batedeira com as natas batidas com cereja amarena. Isso aí. Vamos deixar essa turma aqui. Proporcionalmente vai ficar menos que o outro. Você lembra um potinho de nata que eu guardei? Deve estar aí junto. Você pega, por favor, que a gente vai precisar dele. Isso. Vai ficar pouco, gente. Então vamos caprichar. Vamos fazer igual o outro, a mesma altura dos andares. Nada de miguelar, hein? Hoje não tem. Ali a gente nunca tem, né, gente? Isso é uma coisa que ninguém pode falar do nosso canal. A gente faz quantas receitas forem necessárias para que você enxergue os resultados que a gente precisa, que a gente quer que você veja. Para que o Turnan fique feliz. Pois é, e para que ele fique feliz, criança feliz. É, mesmo assim acho que não vai, acho que eu dividi um terço, mesmo assim acho que não vai ficar da altura da outra, mas vai ficar bem legal já. Então, pessoal, se você tiver a oportunidade de comprar cerejas frescas, você pode fazer então o seu bolo com cerejas maceradas de molho no kirsch. Eu colocaria um pouquinho de açúcar. E aí o próprio kirsch, que é um licor de cerejas, o próprio kirsch que você usou para marinar, você pode usar depois para regar as camadas. Mais um. Já regado. Mais metade aqui. Oh, acho que eu não dividi proporcional, agora tá ficando mais proporcional. Tudo bem. Tudo bem. Bem firminho. Não precisa socar, mas aperte, tá? Aperte para dar aderência e firmeza. Ai, era para ter dividido em dois, por isso que sobrou. E agora? Eu como. Não. Agora a gente vai usar. Eu sei que você come, mas a gente pode usar em vários momentos. Vários momentos, ó. Vou pôr num pote menor e já sei onde a gente vai usar. Mas era para ter dividido em dois. Ninguém me ajudou a pensar, hein, pessoal? Olha a distração. Muito bem. Esse bolinho vai também, eu já vou tirar daqui, pode esperar um pouquinho, obrigada. Aí a gente vai só encerrar essa parte do vídeo com vocês, porque aí eu vou limpar a mesa e vou deixar os 20 minutinhos descansando no nosso freezer, só para dar aquela firmada. Se você tem tempo, deixe 2 horas na geladeira, seria o ideal para a gente montar com segurança. Mas como eu usei como recheio natas e é um creme muito consistente, ela já está firme. Mas a gente vai deixar um pouquinho descansando lá, enquanto isso a gente vai limpar a mesa, pegar o nosso prato, pegar nossas decorações com chocolate e se preparar para finalizar esse bolão aqui com vocês. E a vela? E você vai atrás da vela, vai até o mercado enquanto isso. Muito bem, pessoal. Para finalizar agora, então, a gente vai desenformar os bolinhos e ver se eles estão bem firminhos como a gente gostaria. E aí, aquela parte que eu calculei errado do outro bolo, se a gente quiser, a gente pode usar como cobertura. Afinal de contas, essa é a cobertura tradicional deste bolo. Se não quiser, a gente não usa. Ó! Esse processo deixa o bolo super retinho, ó. Super firme, super fácil de trabalhar. Se você deixar descansando de um dia para o outro, é melhor ainda. O sabor do bolo melhora, ele apura e o bolo apura o sabor e a textura de tudo fica mais firme ainda. Aí a gente consegue descansar mais tempo. Eu acho que eu vou precisar, porque como esse disco aqui é um pouquinho menor que aqui, porque eu não quero que ele apareça. Ah não, eu vou pôr o bolo direto no nosso prato. Gostaram do nosso prato? A gente escolheu um prato diferente do que a gente usa no dia a dia, ó, para servir o nosso bolo especial hoje.
Aí, ó, eu vou tirar aqui. Porque eu quero soltar esse bolo aqui. Centralize no seu prato. Sorte o bolo no centro do prato. E aí agora, com a nossa cobertura, a gente vai nivelar. Olha só, pessoal. É bem comum que aconteça que o bolo tenha alguma diferença de distância, apesar do bolo estar reto. Vocês viram que a gente prensou. Então, para esconder tudo isso, o disco é menor e eu vou sim espalhar. Foi muito bem providencial. Eu sempre acho que o universo colabora com a gente. Foi providencial aquele chantilly. Eu vou sim nivelar esse bolo. Aqui nessa lateral tá melhor, aqui não tá. Vou deixar ele todo branquinho. E em cima disso, a gente vai espalhar a nossa ganache de cobertura. Opa! Aqui já pegou um pouquinho. Primeiro a gente deposita. E aqui o nosso próprio prato tá servindo como uma bailarina de apoio, né? Ó, tô só depositando. Lógico que vai dar uns carocinhos, mas vocês acham sinceramente que é feio esses carocinhos de cereja aqui, gente? Isso aqui é lindo, é deslumbrante, não tem nada de feio. Agora sim, vamos pegar você. Agora vamos passar a espátula bem retinha e nivelar o nosso bolinho. Aqui em cima você pode passar também. Vou passar uma camada fina, afinal não é o meu interesse aqui. Que isso aqui seja a minha cobertura, né? Isso aqui é só para fazer uma película, afinal é a ganache que vai fazer esse papel. Bom, agora a gente vai limpar, eu preciso de um Perfex limpo, úmido aí, limpo, sim, lavado. A gente vai limpar o excesso, porque quando a gente for cobrir, a gente tem que estar com ele pronto. A gente vai cobrir esse, e daí em seguida vai cobrir esse e vai colocar aqui em cima. O que eu quero ensinar para vocês? Por mais que esses bolos sejam firmes, e mesmo que fosse outro tipo de recheio, quando a gente monta bolos de andar, e quem trabalha com cake design está acostumado com isso, o bolo de cima, se o de baixo é verdadeiro, ele precisa ser firme e ele precisa dar estrutura para receber o bolo de cima. A gente faz pilares, igual uma casa tem pilares para segurar as suas paredes, o seu telhado e se ela tiver outros andares. Então, a gente faz pilares. Existem materiais para esses pilares. Para bolos muito grandes, eu já vi fazer bastão de caramelo, mas hoje em dia a gente tem uns bastõezinhos de acrílico que são da altura das nossas assadeiras, ou de 8, ou de 10, ou de 12 centímetros. Então, a gente compra e faz os pilares com bastões de acrílico. Porém, pessoal, eles têm um custo, além do que, se você não tem um bolo muito grande para pôr em cima, até uns 2, 3 quilos de bolo, a gente consegue sustentar, 3 quilos no total, ok? A gente consegue sustentar com palitos de churrasco. E é isso que eu vou ensinar para vocês agora. Palitinho comum, não precisa ser de bambu. A gente vai abrir, eu achei que já estava até aberto aqui. Mas não está. Bom. Tá assim, ó. Sabia que eu tinha visto alguém mexer nesses palitos hoje. Bom, procure não usar essa ponta, procure usar a parte reta e meça a altura do seu bolo. É simples assim, ó. Você põe aqui e mede. A altura do meu bolo é exatamente essa. Então, é exatamente aqui que eu vou cortar o meu palito. Vou pegar do mesmo palito mais um.
3, 4 pedacinhos desse, pessoal, já são suficientes para a gente fazer os pilares. 3 pilares aqui, um tripé, já é suficiente para sustentar. Afinal, é só sustentar de forma que ele não afunde na massa e no recheio desse bolo. Também não é para deixar assim, sabe? Ninguém vai pisar em cima. Então, assim, ninguém vai pôr mais peso em cima. Então, é só para dar uma estrutura. Isso ajuda muito. Aí a gente consegue, inclusive, montar aqueles bolos que são todos aqueles bolos pelados que tá na moda hoje, fazer com frutas e chantilly, que a gente vê em casamento, às vezes até espatulados, assim como esse, que a gente vê em casamento de 2 andares. Esses bolos todos são montados com estruturas assim. Então, o que eu tenho que ter? Os 4 palitinhos, que eu vou posicionar aqui no meio. E ó, na alturinha do bolo. Achei que eles ficaram um pouquinho altos. Eu vou tirar e vou cortar um pouquinho mais. Pior que meu alicate de corte não tá aqui, eu tô usando a tesourinha. Quando você trabalha, é bom que fique assim, no nível. Quando a gente trabalha com cake design, a gente tem alguns materiais desses, né? A gente ainda vai fazer, eu não faço mais bolo de pasta americana, mas eu sei trabalhar com isso. A gente ainda vai fazer aqui no canal. Muito bem. Agora o bolo tá pronto, ele tem colunas que vai receber esse bolo. E essas colunas vão se apoiar no próprio disco do bolo de cima. Mas antes, para eu soltar ele aqui bem bonito como eu quero, eu vou cobrir com a ganache. A nossa ganache ficou um pouquinho na geladeira, ela deu um pouquinho mais de textura. Ó, mas ela ainda tá cremosa. E não é uma camada grossa, nem era esse meu objetivo, eu não quero cobrir o bolo todo. Mais ou menos metade da ganache eu coloquei aqui. Eu vou limpar e secar, porque eu prefiro usar essa espátula aqui. Então a gente vai espalhar aqui essa ganache. E eu achei só que ela ia dar um certo contraste de cor com o bolo embaixo, por isso que eu escolhi a ganache para a cobertura desse bolo. Aí, no detalhe, que vai ficar de divisão aqui, é onde eu vou colocar as raspinhas de chocolate bem bonitas que a gente vai tirar agora. Tá com cara de bom, Turnan? Uhum. Só tá demorando muito. Tá, eu sei que você tá morrendo de pressa para comer. Eu já sei disso. Muito bem. Vamos deixar esse aqui do lado. E agora a gente vem com esse aqui pro nosso centro da atenção. E a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai cobrir esse bolinho com o chantilly, com a nata batida que sobrou. Tudo bem que esse bolo era de cereja marrasquino, mas não vai estragar o sabor do bolo a gente usar um pouquinho de nata com amarena nele, né, gente? Então, vamos aproveitar a nossa nata e vamos deixar os dois iguais no mesmo padrão. Bem no nível, por isso que eu tô indo até aqui embaixo, tô sujando a bailarina. Bem no nível. Muito bem. Agora, pessoal, aqui o Turnan pode comer, o Serginho pode comer à vontade. O que eu vou me preocupar é olhar onde é o centro, eu vou até marcar aqui para eu enxergar. Então, eu tenho que procurar por esse bolo no centro desse, em qualquer posição. Eu vou fazer isso com a ajuda só dessa espátula. O meu salva-bolos, que vocês já me viram usando em algum vídeo, é muito grande, eu acho que ele vai atrapalhar. Então, eu prefiro realmente só apoiar aqui, ó. Olho bem onde é o centro, verifico se ele está centralizado, solto. Não precisa ter pressa, nada vai acontecer. O próprio peso dele e o próprio... a cobertura de baixo vai fazer com que ele vá para a posição correta. E eu vou só, ó, dar uma ajeitadinha aqui, para deixar ele bem retinho. No acabamento. Vai aparecer? Não, não vai, porque eu vou encher de raspa de chocolate agora. Mas eu preferi deixar ele retinho.
Já que a gente tá melando tudo, vou limpar minha mão aqui mesmo, pra gente usar o restinho da ganache para cobrir o bolo de cima. Precisam ficar iguais? Não, pessoal, não necessariamente. Eles não precisam ficar iguais. Eu vou deixar eles parecidos, mas não precisam ficar iguais. Talvez o de cima, ó, escorra mais ganache. Eu quero deixar ele com cara de chocolatudo. Essa é a minha intenção. Acho que não ficou muito centralizado, hein? Uau! Aqui. Temos aqui uma boa visão dele. Só dá uma espalhadinha para não ficar tão alta aqui essa ganache. E agora, pessoal, tanto aqui nesse espaço quanto aqui, eu vou usar um monte de raspas de chocolate. Vamos tirar isso aqui daqui, porque eu vou precisar de todo o espaço. E eu gosto de trabalhar já com as raspas. Ele ficou um pouquinho aqui, é isso mesmo. Um pouquinho para um lado. O prato é muito alto, não facilitou a centralização, mas isso não é um grande problema. Aliás, isso não é nenhum problema, né? Num bolo desse, nenhum. O que eu ia comentar? Eu vou jogar então agora as raspas e eu gosto de fazer isso assim, ó, com o bolo já pronto. Porque as raspas, e principalmente, pessoal, se é um dia quente, a gente vai tirando, elas já vão escorrendo. A gente vai tirando, elas já vão escorrendo. Então é bem difícil de trabalhar com elas. Então é melhor a gente poder... Para as raspas, deixa eu tirar para não bater. Atenção, a gente vai... tô com a mão suja de chocolate. A gente vai ver o ponto agora, quando a gente começar a raspar. Se ela quebrar demais, é porque ela está muito gelada. Se ela já derreter na hora que eu passar a minha espátula ou faca, é porque ela já pegou muito calor do ambiente. Faz uns 5 minutos que eu tirei da geladeira. Mas ela não suou, isso é muito bom. Então é agora que a gente vai verificar como ela vai estar no ponto. Vou pegar a faca e vou pegar isso daqui. Aí a gente vai ver qual que é melhor de passar. Ó, primeiro teste. Ó, tá mole demais, tá vendo? Ó, vou mostrar assim para vocês pegarem, ó. Ah, não. Tá mole aqui nessa ponta, aqui ela já não tá. O chocolate, ele vai cair assim bem aleatório, e é o que a gente quer. Mas eu vou ver na parte mais fina ela tem um ponto, aqui na grossa ela tem outro. Eu vou ver se eu consigo tirar daqui. Antes disso, eu queria mostrar algumas possibilidades de decoração para vocês. Eu achei glitter dourado, ele é feito de gelatina, e ele é glitter mesmo, daí eu acho que não combina com o que eu quero fazer. E achei pó dourado. Eu vou pôr um pouquinho de pó aqui, porque eu quero que essas raspas de um lado estejam douradas e do outro elas estejam marrons. Ó, aqui sim eu tenho pó dourado. Só para dar glamour, tá? Porque a gente merece. E aí o ideal é ter um ventiladorzinho, eu não tenho. Quer que eu assopre? Não, você falou que tava com chiclete na boca, porque não escovou os dentes hoje. Eu não quero que você assopre. Muito bem, vamos ver agora a temperatura. Vamos ver se ela vai sair. Mais ou menos. É diferente, né, gente? Ó. Não é pra ter dó, diretora. A gente merece, a gente vai comer e é isso que eu falo. Eu queria dividir com toda a galera. Afinal, graças aos nossos seguidores, a gente tá aqui. Mas o chocolate é isso. É a beleza do imperfeito. A gente tem que, por isso que tem que estar com o bolo na hora, gente. Não tem onde apoiar essas lâminas de chocolate se a gente já não tiver o bolo na mão, tá? Deu pra usar. Tá vendo? Deu bastante lâmina com aquele restinho, lembra que sobrou?
Deu até bastante lâmina, agora acho que eu não consigo tirar mais. Vamos pro outro. Esse aqui parece que tá mais grossinho, talvez fique mais interessante. Mantendo o glamour, então... Isso aqui é feito de gelatina e eu não sei como é que eles fazem a coloração dourada. Tem várias marcas, tá? No mercado hoje. Esse aqui já tá um pouquinho mais seco. Ele chega a rachar. Mas ainda dá pra pôr. Tô com medo de bater. Viu como sai fácil também? Pela presença do desmoldante, né? Do óleo, do untado, do untuoso. Na verdade é isso que faz sair com tanta facilidade, né, pessoal? Ele também tá na temperatura certa. Claro que tudo isso ajuda. Aqui em cima eu vou pôr um pouco menos, porque a gente tem uma última surpresa para vocês hoje. A gente queria comemorar esse aniversário à altura com vocês, então a gente tem uma última surpresinha. Deixa eu só terminar que eu já vou mostrar. Vai mostrar o turnê? Não. Não era o turnê surpresa. Você quer aparecer aqui, querido? Vem cá. A galera te conhecer. Deixa de ser tímido. Você é tão legal, tão legal. Meu papel aqui é comer. Não, seu papel aqui não era esse. Não no princípio de toda essa história. Pode ser que ele esteja sendo agora. Muito bem, pessoal. E aí, então, ó, eu vou limpar agora essa bancada. Vou deixar isso aqui exatamente como está. Porque eu vou limpar a bancada para finalizar aqui esse bolo com as cerejas e um toque final para dar mais elegância ainda, num bolo floresta negra super diferente e elegante que a gente trouxe para compartilhar com vocês dessa data querida. Deixa eu limpar e a gente já vem. Pessoal, e agora é a hora da finalização do nosso bolinho de 1 aninho. Nós temos uma velinha aqui e temos mais uma que tá vindo ali. E aí, ó, nós trouxemos ouro comestível para vocês, para nós, para comemorar essa data tão especial. Trouxe a vela, Tati. Ai, querido, não era essa. Não? Mas a gente está fazendo 1 aninho, você acertou, parabéns. Mas não dá pra pôr em cima? Não, Essa aqui é decoração. não dá. Ah, que fofo, lindo. Deixa eu colocar ela já já, peraí. Então, pessoal, ó, a gente tem ouro em folha. O ouro em folha é ouro mesmo e ele é comestível porque, na verdade, a gente não digere o ouro. O que você tem que tomar cuidado na hora da compra de ouro para comida é que ele não pode ser outro metal, gente. Tem que ser ouro mesmo. E o ouro é um pouquinho caro. Ele custa o que o ouro custa. Então, ó, a gente comprou este ouro aqui. Ele é importado. E aqui dentro, ó, a gente tem as folhas. Qual é a outra questão? O ouro, ele gruda na mão, ele gruda na gordura. Ainda mais eu que acabei de mexer com uma ganache. Então, ó, a gente abre a folha aqui. E é um produto igualzinho esse chocolate, gente. Vou virar. Não tem muito como a gente arrumar ele muito certinho, sabe? Não tem como, ó. Ele é fino. Olha aqui, vocês viram que a própria, ó, a energia do ambiente, como é que a gente fala? Estática, já fez ele se mexer. Então, se eu grudar aqui, ó, no meu dedo, ele já cola, tá vendo? Ele gruda. Então, eu vou colocar minha finalização com as cerejinhas lindas ao marrasquino e aqui eu vou distribuir alguns pedacinhos de folha de ouro que eu vou pegar com a pinça, porque a tendência dele é grudar na nossa mão e aí ele estraga.
E é isso, é aleatório. A gente não consegue muito ficar fazendo forração com ouro, ok, pessoal? Não é isso, não é assim que acontece. Essa aqui tinha que estar no meio, que é a maior de todas. E agora sim, a gente tem certeza que esse é um bolo Floresta Negra. Vou tirar essa pontinha que quebrou. E vamos lá para as nossas folhinhas. Deixa eu tentar. Ui, 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 ui. Aqui eu vou pôr maior, tá? Moçada, eu só vou pôr uma aqui pra vocês verem, ó. Deixa eu ver se eu consigo soltar. Não, não tô conseguindo soltar. Deixa eu ver se essa pinça vai me ser mais... Se eu vou ser mais feliz com ela. Nossas pinças não estão com a ponta fechando o suficientemente firmes para segurar a folhinha de ouro. Ó. E essa aqui que eu encostei já era. Dá para pôr ouro em bebida também, né? Não sei se vocês já viram. Aí você pode pôr um pedacinho de folha dentro do copo e mexer, e aí a bebida fica toda com pedacinhos de ouro. Magnânimo, né? E aí, pessoal, por que que ele é comestível? Porque a gente não digere o ouro, ele sai do jeito que ele entrou, tá? Então a gente não digere, por isso que não faria problema e mal nenhum a gente comer ouro. Deixa eu olhar ele de frente, ver se eu vejo alguma coisa diferente do que eu estou enxergando agora. Acho que não, acho que é isso. Muito bem, pessoal, e agora a nossa velinha. E acabou, gente. Chegou a hora da gente provar essa delícia aqui com vocês. A velinha, como que nós vamos colocar? Agora vocês dão opinião, por favor. Sim, assim? No meio e a de um lado. Aqui assim? Em cima não cabe? Cabe. Então, Tira uma cereja, dá pra mim e coloca aí. você já vai ganhar a cereja. Tá igual o Turnã, Serginho. Serginho, você não era assim. Tô aprendendo. Aqui assim? Lindo! Uau. Legal. Então vamos agora para a hora boa. Se a gente tiver dúvida, a gente tem que lembrar de falar com o pessoal, né? De explicar alguma coisa que pode ter ficado de dúvida. Vai cortar pra fazer o... Geladeira? Geladeira é uma dúvida? Sim. Bolo de chantilly tem que manter na geladeira. Então, se você vai fazer um bolo de andar, tem que ter espaço para manter ele na geladeira. Se não, manter todos os bolos soltos e colocar na mesa na hora de montar. Aí você vai ter mais tranquilidade, mas é um bolo que deve sim ser colocado na geladeira, tá bom? Vamos preparar a mesa então pra gente cortar isso? Então vamos. Vou preparar aqui pra gente cantar parabéns junto! Pessoal, e agora é a hora boa. É hora de provar esse bolo delicioso e a hora de acender a velinha. A gente quer, de novo, agradecer a vocês por todo esse tempo aí com a gente. A gente está fazendo 1 ano de canal, temos postado um vídeo por semana e temos um canal que a gente considera já de sucesso e isso é graças à presença de vocês aqui com a gente. Acho que a gente só tem a agradecer. Obrigada por tudo e vamos nos preparar para mais um ano, que setembro do ano que vem a gente comemora mais um ano e a gente espera trazer muitas coisas boas, a gente tem muitos planos bons com coisas muito legais que a gente ainda quer compartilhar com vocês. Lembrando que sempre que vocês tiverem dúvida, quiserem conversar alguma coisa, a gente está sempre à disposição, porque o objetivo desse canal, desde o início, é esse. É ser um canal que explica a técnica de preparo das coisas que a gente tem. E a nossa especialidade é a confeitaria.
Essas técnicas existem também para cozinha quente, mas o nosso foco aqui são os doces e a confeitaria. E o que a gente quer é poder dividir isso com vocês, é poder explicar e tirar dúvidas, de forma que vocês consigam fazer as suas produções em casa. Nada que é fake, nada que é mentira, a gente faz de verdade. A receita que a gente passa é a receita que a gente divulga e é a receita que a gente faz. Então a gente quer mostrar o resultado real, que nem sempre dá certo, mas não importa, desde que você entenda o que está acontecendo, se errou, por que errou, para você não errar de novo ou nunca errar, se você puder ver antes. Então o nosso objetivo é que vocês entendam o que estão fazendo durante o preparo de uma sobremesa. Espero que a gente esteja atingindo esse objetivo e que vocês estejam esclarecendo todas as suas dúvidas. Um beijo enorme a todos, agora é a hora de comer. Para nós! Nossa, aí sim! Aí sim. Bom, agora vamos cortar as fatias, aqui a faca. Para quem que vai o primeiro pedaço? Para o Turnã? Verdade. Pessoal, você até que trabalha bastante, eu fico zoando, mas ele merece. Mas o primeiro pedaço, com certeza, pessoal, vai para vocês, ó. Um bolo lindo, feito com todo carinho, com os ingredientes mais bacanas, para retribuir o carinho de vocês aqui com a gente durante todo esse tempo.